quinta questão, vocês marcaram qual? Assinale a alternativa em que a letra N tem valor fonético equivalente em todas as palavras retiradas do texto. Não é? O N ele vai poder nasalizar uma vogal sendo um dígrafo vocálico. Lembram disso? Do dígrafo vocálico? Lembram? Nem panela. Tampa. Tenda. Essas duas letras estão emitindo apenas um som, que é o som nasal do E. Aqui é o som nasal do A, ok? Mas às vezes o M e o N, eles vão poder ser pronunciados como semivogal. É o que acontece em hífen. A gente não tem um I aqui? Então, aqui eu não tenho um dígrafo. Eu tenho um ditongo. Ou seja, dois tons vocálicos na mesma sílaba. Em que este aqui é o som da vogal e este aqui é o som da semivogal. Deu para entender direitinho? Norteiam. A gente pronuncia o N. Iniciados, a gente pronuncia o N, mas em municipal... Ele quer o quê? O N tem também valor fonético. Vocês marcaram qual? Ah, tá. Já disse assim, tem outra aí? Aqui, portanto, é o nosso gabarito. Mas quando o gabarito é a letra A, é horrível, né, gente? Poxa, você fica numa dúvida. Você acaba lendo todas as outras só para ter certeza mesmo. Governo, mas somando é um dígrafo. Pavimentadas é um dígrafo também. Inacabadas pronuncio, mas contra é um dígrafo. Número pronuncio. Sendo é um dígrafo. Em Nordeste eu pronuncio, mas ponto também é dígrafo. Anagé pronuncio, menos pronuncio, mas começando é dígrafo. Então, portanto, o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas, é letra A. O acento diferencial é aquele utilizado para distinguir certas palavras homógrafas, ou seja, que têm a mesma grafia. Ocorre esse tipo de acento em letra D. Letra D, porque você tem o que permaneceu depois do novo acordo ortográfico, né? O por verbo em detrimento do por preposição. Lembrando que eles podem perguntar qual é o acento diferencial que caracteriza classe gramatical átona e classe gramatical tônica. Classe gramatical átona é aquela que fora do contexto não tem sentido. E a tônica, fora do contexto, você consegue delimitar. Logo, o verbo sempre passa para nós uma informação. Verbo, por conseguinte, é uma classe tônica. Deu para entender direitinho? Beleza? Nas classes gramaticais. Que absurdo. É um absurdo. Eu não sei se não falaram. Ou se falaram e a gente não estava preparado para ouvir. Porque rola isso, viu? Mas essa informação é da infância. Você não retém. Prova. E olhe lá, né? O emprego do acento em Uberlândia e água justifica-se com base na mesma regra ortográfica. Uberlândia é uma paroxítona terminada com ditongo crescente. Água é uma paroxítona terminada com ditongo crescente. Isso aqui, portanto, está certo. Mas eu poderia ter outra finalização, tá? Ele poderia pedir invisível. Uberlândia invisível justifica-se o acento com base na mesma regra. As duas são paroxítonas.
É a mesma regra. É a regra de paroxítona, ok? Beleza. Classificação paroxítona. Técnico... Eu pensei que aqui era o enunciado. Oba, tem um negócio aqui que eu posso colocar minha água. Os vocábulos juízes e país são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. Errado. Gente, agora, tem vezes que você... Isso é porque vocês pegaram a teoria direitinho. Mas quem não pega, olha aqui e diz que é muito grande a palavra. Acaba falando, aqui está no meio o acento, aqui nada no final. Não deve ser a mesma regra. Só que você tem que olhar primeiro se é um hiato. Porque a regra será a regra de hiato. Isso aqui, portanto, é errado. Primeiro você observa se é hiato. Depois você faz as demais classificações. Mais verbas têm de se traduzir em mais trabalho. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. A forma verbal tem, recebe acento gráfico para indicar o plural. Certíssimo, aqui é acento diferencial. Um aluno da noite falou para mim assim, Rose, o CESP não cobra acentuação, não. Eu não vi nenhuma questão de acentuação. Eu falei assim, acho que no módulo tem um bocado. Eu acho que tem 6 questões de acentuação do CESP. Não são 6? Ah, 4 questões. É porque continua com o exercício, né? Que horas são? Vamos lá. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. A palavra excelência, desperdício e ineficiência e ignorância recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Desperdício é o quê? Paroxítona terminada em ditongo. Ineficiência, paroxítona terminada em ditongo. Ignorância, paroxítona terminada em ditongo, assim como excelência, paroxítona terminada em ditongo. Eu tenho a mesma classe. Sabe qual é o problema desse enunciado? Não, é a mesma regra. Todos eles são crescentes. Todos eles são crescentes. Agora, sabe por que este enunciado gera problemas? Porque a gente lê metade dele. Você lê até aqui e já acha que no final vai ter a ideia da mesma regra gramatical. Mas no final tem a palavra diferente. E a gente não lê tudo. Adolescente mesmo não lê, gente. Eu tenho certeza. Adolescente lê tudo na prova, não lê, não. E você não admite. Podia dizer assim, não, mas eu leio. Me engana que eu gosto, gente. Adolescente tem o maior problema de fazer a leitura com calma de todos os enunciados, gente. Só lê pela metade. Aqui você tem que ler tudo. E o CESP, ele é danado, porque às vezes o início, às vezes ele divide o enunciado em 3 partes. Aí a primeira parte está certa, a segunda parte está certa e a última está errada. Ou a primeira parte está certa, a última está certa e a do meio está errada e você não enxerga. Então tem que sublinhar mesmo todas as palavras mais relevantes do enunciado para evitar esses deslizes, tá? Porque perder uma questão dessa... Você não leu diferente. Mas, Adriana, eles sabem exatamente como nós pensamos. Eles sabem como a gente pensa. O professor sabe como vocês pensam. Eu acertei. Agora, eu trabalhei foi no raciocínio. Da finalização. Porque... Eu achei que esse desperdício seria... É porque na primeira será fechado e ser aberto na hora de avaliar aqui. Não é... Não.
Não, você só vai indicar se é crescente ou decrescente quando for, se é aberto ou fechado, quando o O ou o E estiverem na posição na primeira. Quando for um ditongo decrescente. Quando é ditongo crescente, você não vai falar se é aberto ou fechado. Porque obrigatoriamente você tem um fechamento nesse O. Mesmo que seja leve, crescente, ele tende a fechar. Ele nunca é aberto totalmente. Você tem um desperdício. Aí você fala desperdício. Né? Então você fica nessa zona do semi-aberto e do fechado, mas nunca do aberto. Tá? Segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990, assinale a alternativa em que há erro de acentuação gráfica. Os cientistas estavam presentes na expedição no momento em que a joia foi encontrada no fundo do mar. Por que joia não tem mais acento? Porque nós retiramos da regra de acentuação a regra dos ditongos em qualquer posição. Os ditongos abertos e decrescentes só têm acento agora em posição final ou em monossílabos. Deu para entender direitinho? Aqui está em posição de paroxítona terminada com A. Paroxítonas terminadas com A, elas não serão acentuadas. Mesmo assim, vamos analisar o que nós temos nas demais alternativas. Eu abençoo. Abençoo não tem mais acento por quê? Hiato duplicado, tônico, mas em posição de paroxítona. Paroxítona terminada com O. Fiéis tem acento por qual razão? Como é que eu separo fiéis? Fiéis. Não. Fiéis é o quê? Aqui é uma vogal, né? Aqui eu posso dizer que eu tenho um hiato, mas não é por isso que ele é acentuado, não. É porque aqui dentro eu tenho uma semivogal. Aqui você encontra um ditongo aberto e decrescente. Mas se a prova perguntar se nessa palavra encontramos um hiato e um ditongo, sim, nós encontramos um hiato e um ditongo, beleza? Só que a acentuação dele não é porque ele é um hiato. A acentuação do hiato só vai acontecer com o I ou o U. Só. No caso aqui, o acento está no E. E eu que fico caçando uma palavra que tenha esse fenômeno. Aí só falo de Piauí. Fiéis tem também. Ideia não tem mais acento por quê? Por se tratar de uma paroxítona terminada em regra de oxítona. O novo acordo chama e indica que o ditongo aberto decrescente de posição de paroxítona perdeu acento. Ok, é isso, mas não é só isso. É porque foi uniformizada a regra da paroxítona. Matéria tem acento por quê? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Todos os torcedores creem. Por que creem não tem mais acento? Apesar de ser um hiato duplicado, está na posição de paroxítona terminada em regra de oxítona. Vou poder acentuar? Não. Nós temos aqui, ele não pôde sair este final de semana. Não pôde porque é um acento diferencial de tempo. Isso aqui também certinho, letra C, é o nosso gabarito. Vamos lá, assinale a alternativa incorreta, considerando a acentuação das palavras físicas, psíquicas e biológicas e o novo acordo ortográfico. E aí? Alguém mais ficou na dúvida? Dri, você marcou qual? A, B e C.
Ninguém marcou D, né? Ele quer a incorreta. Dizer que o novo acordo ortográfico aboliu a maioria dos acentos diferenciais das paroxítonas é correto dizer isso, não é? Realmente aboliu a maioria dos acentos diferenciais. Não lembro qual gabarito não, então vou olhar todas. O acento agudo empregado nas 3 palavras indica uma sílaba tônica. Verdadeiro? Verdadeiro. Portanto, são pró-paroxítonas. Verdadeiro? Verdadeiro, ó. Físicas, psíquicas, biológicas, ok. Segundo a regra que não sofreu alteração com o novo acordo, todas as pró-paroxítonas são acentuadas. Isso é verdadeiro? E quem marcou C? Se ele quer incorreta. As palavras mencionadas estão marcadas com acento agudo. Verdadeiro? Pois ainda cumprem a regra anterior. Verdadeiro? Não. Ele não está cumprindo a regra anterior, porque elas sempre foram classificadas como pró, e a regra da pró-paroxítona se mantém. Então, a letra B é o nosso gabarito. Quem foi que tinha marcado a B? Sim. Porque ele está pedindo a incorreta. Ela fala engraçado. Aninha, ele está pedindo a incorreta. São terríveis essas questões. Porque a gente procura o quê? Na verdade, a incorreta é certa, a gente fica para dar uma coisa. Aí nós vemos tantas corretas, a gente já começa com uma correta e esquece que leu a incorreta ali. Então, quando vocês encontrarem a palavra incorreta na prova, ó, circula bem grande, porque aí vai chamar a atenção, tá? Quem foi que tinha marcado a B? Você? Mas ficou confusa depois, né? Não, eu botei B, mas é porque agora eu tô... Não, ficou confusa depois, porque eu acho que só por causa do incorreto lá. Que a gente ficou... Porque a gente vê tantas corretas que a gente pensa que ele está pedindo a correta. É o seguinte, eu botei um Bzinho de verdadeiro. Você marcou consciente? Ótimo. Cada letra A, ele fala da regra, mas não a ver com as palavras. A maioria das palavras que foram alteradas quanto à acentuação por força do novo acordo ortográfico são paroxítonas. Isso é verdade ou não? É verdade. Não tem a ver com as palavras de cima. Não tem a ver com as palavras de cima. Mas ele está perguntando, considerando a acentuação das palavras e o novo acordo ortográfico. Entendeu? Você não vai somente com base nas palavras X e o novo acordo ortográfico. Não há nada que limite essa ampliação. Isso aqui é verdadeiro. Então, a letra B é a que está incorreta. O problema é que a gente se perde nesse incorreto, gente. A gente se perde nesse incorreto. E eu estou falando por experiência própria. Eu me perco nesse incorreto. Às vezes, estou fazendo análise de provas aqui, aí eu li incorreto, aí começo a fazer, oxente. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica os vocábulos. Marcou qual? E aí? B de bola? Quilômetros e tivéssimos são paroxítonas. Então, aqui é a mesma regra. Também é uma oxítona e coincidência é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Jogá-la incrível. Isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra. Então, jogá-la, isso aqui tem acento por se tratar de uma oxítona. Aí eu vou abrir um parênteses aqui ao ladinho para dizer o seguinte. Às vezes não. Quando um verbo... Eu sei que eu vou antecipar cenas dos próximos capítulos, mas será necessário, tá? Quando um verbo é classificado como um verbo transitivo, direto, e terminar com R, o seu objeto direto pode ser substituído por um pronome oblíquo. Rose, não entendi, foi nadinha. Vou explicar.
O que é um verbo transitivo? É quando o verbo solicita uma coisa, um complemento. Tem que ser coisa. Tem que ser sempre coisa. Nenhum complemento será um advérbio. Ou seja, nenhum complemento é circunstância. Todo complemento é um substantivo. Portanto, todo complemento é uma coisa. Vender. Quem vende, vende uma coisa. Quem vende, vende algo ou alguém. Quando o verbo pede algo ou alguém, quando o verbo pede uma coisa, ele está pedindo o que nós chamamos de complemento. Só pode ser chamado de complemento ou seja, o substantivo. Porque substantivo é o nome dado aos seres. Belezinha? Ok? Deu para entender, Aninha? Mas é isso mesmo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Verbo. Então, se eu digo que essa palavra é um complemento, essa palavra é um complemento, mas todo complemento só pode ser um substantivo. Ou palavra substantivada, ou estrutura substantivada. Mas tem que ser obrigatoriamente uma coisa, algo ou alguém. Por que eu friso para isso? Porque eu fui ao colégio. Quem vai a algum lugar. Eu posso afirmar que ao colégio está completando o sentido do verbo ir? Eu posso dizer isso? Não posso. Porque ao colégio não é uma coisa, é um lugar. Ou seja, ao colégio é um advérbio. E advérbio pode ser chamado de complemento? Não. A única classe gramatical que pode ser chamada de complemento qual é? Do meu verbo até a coisa vendida, eu tenho alguma preposição? Não. Então, eu vou de uma forma direta. Gente, olha a questão da lógica nas nomenclaturas. Toda coisa eu posso dizer que é um objeto, não é? Então, todo complemento eu vou poder chamar, todo complemento do verbo eu vou poder chamar de objeto. Este verbo é um verbo transitivo porque pede um complemento e é um verbo transitivo direto, porque o seu complemento não possui aí uma preposição. Deu para entender direitinho? Não se preocupem, porque a gente vai voltar muito. A gente volta muito a isso. E esse é o ponto mais importante em língua portuguesa, a parte de gramática. É a classificação dos verbos, tá? Esse pede um complemento? Não, este está pedindo uma circunstância, por isso é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo não tem complemento. Vou repetir mais uma vez. Qual a única classe gramatical que pode ser chamada de complemento? Porque todo verbo, quando pede uma coisa, ele está pedindo um objeto. O objeto é chamado de complemento. Ok? Vender a casa. A casa é a coisa vendida. Então, eu posso substituir a casa por a... Posso, não posso? Que é um pronome pessoal do caso oblíquo. Aí eu vou encontrar aqui vender. Este verbo que terminou com R, quando o seu objeto for um pronome oblíquo, ele vai perder o R e vai compensar com um L. Vendê-la. Ok? Alguns verbos vão ser classificados como oxítonas. Todo oxítono terminado em E, o que vai acontecer? Vai ter acento. Então, este vendê-la vai ficar aqui com acento. Jogá-la. Jogar a mala. Você vai jogá-la. Tinha um R, perdeu o R, ganhou o L. E finalizou com que letra? É uma oxítona terminada em A. Portanto, todos os verbos que perderem o R e tiverem a finalização em A, em E,
em O ou em hiato e terá acento. Por quê? Porque aqui é a regra da oxítona. Não é porque é verbo, não. É porque é a regra da oxítona. Eu vou ter que analisar todo e qualquer verbo na sua fonética de acordo com a regra a qual o verbo pertence, ok? Então, pôr o bolo no forno vai ficar como pô-lo no forno. Terminou, é um monossílabo tônico e por isso vai ser acentuado por terminar com o O. Repô-lo, de repor, né, de fazer reposição. Então, repô-lo vai ficar também com o acento. Deu para entender direitinho? Belezinha? Vamos lá. Jogá-la, portanto, tem acento por se tratar de uma oxítona terminada em A. E incrível, tem acento por se tratar de uma paroxítona, coisas diferentes. Escócia, paroxítona terminada em ditongo crescente. E nós é um monossílabo tônico. Correspondência, paroxítona terminada em ditongo crescente, 3, monossílabo tônico. Portanto, realmente, letra B é o nosso gabarito. O NB é CESP também, tá? Tendo em conta que, nos termos do acordo ortográfico de 1990... Por quê? Hoje... De acordo, nos termos do novo acordo ortográfico de 1990... Atrapalhar. Mas não esquece, o novo acordo é de 1990. O decreto que foi assinado em 2008. E a vigência que é a partir de 2016. O I e o U não levam acento gráfico quando, em paroxítonas, ocorrem antecedidos de ditongo e que os ditongos abertos EI e OI não são acentuados nas palavras paroxítonas. Assinale a alternativa em que todas as palavras tenham sido corretamente grafadas. E aí você acha que é muita explicação para pouca coisa. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que selecionar cada uma das nomenclaturas com as quais vocês tiveram dificuldade, tá? Então, você tem o I e o U, que não levam acento quando em paroxítonas ocorrem antecedidos de ditongo. Aqui eu tenho um ditongo e na outra sílaba eu tenho um I ou um U. O que é isso? A palavra fei-u-ra. Por exemplo, ok? Isso aqui é um U tônico depois de um ditongo, mas está em posição de paroxítona terminada em A. E A é a regra de quem? De oxítona. Por isso que não tem mais acento. Deu para entender direitinho? Ok. Deixa ela passar. Tá. E quando nós tivermos ditongos abertos, EI e OI, como em joia e ideia, não são acentuadas nas palavras paroxítona. Assinale alternativa. Mas vocês vão ter que analisar todas as regras. Essas aqui, eles estão pedindo para que nós façamos a prioridade. Confiramos a prioridade, mas vocês vão ter que analisar toda e qualquer classificação. Miúdos. Miúdos é o quê? Um hiato. É tônico? Miúdos. É tônico, está sozinho, portanto, teria que ter acento. Tem certeza absoluta de uma das palavras, não faz as outras.
Aqui nós vamos fazer porque nós precisamos realmente internalizar, exercitar. Mas eu não precisaria, na hora da prova, analisar as demais. Distraído. Distraído é o quê? Hiato tônico sozinho também teria que ter acento. Deixa a Dulcinha passar. Conteúdo. É o quê? Conteúdo. É um hiato sozinho tem acento. Então, essas aqui estão erradas, mas essa aqui está certa. Juiz tem acento? Não. Por quê? Porque não está sozinho. Está acompanhado de Z. Úmido é uma proparoxítona. Joia não tem mais acento porque agora eu classifico como uma paroxítona terminada em regra de oxítona. Geleia, a mesma coisa. Colmeia, a mesma coisa. A alternativa A, ela não está adequada por causa das duas primeiras palavras. Bom, na letra B nós temos Coreia. Coreia tem acento? Quando nós separamos, nós temos uma paroxítona terminada em A. Perdeu acento. Mas, Rosa, é nome de um país. Não, o nome do país não. A escrita do nome do país não é Coreia assim. Em português que se escreve Coreia assim. Então, essa palavra é uma palavra em língua portuguesa, ok? Jiboia. Jiboia não tem acento, por se tratar de um ditongo em posição de paroxítona. Estreia, mesma coisa. Agora, estreia sem acento é tão estranho, né? Mas não tem não, tá? E essa aqui que as pessoas costumam errar na pronúncia. As pessoas, elas pronunciam gratuito. A palavra é gratuito? Não, a palavra é gratuito. Então, não tem esse acento. Por causa de Coreia e por causa de gratuito, nós temos aí uma indefinição. Tipóia, paroxítona terminada com A. Saída, tem acento por quê? Hiato. Graúdo, tem acento por quê? Hiato. Baús, tem acento por quê? Hiato. Por causa, portanto, de Coreia e gratuito, essa não vai poder ser marcada. Quando nos deparamos aqui com a palavra Piauí, Piauí tem acento por se tratar de um hiato? Não. Porque hiato é vogal e na outra, vogal. Esse aqui é uma vogal depois de um ditongo, em posição final. Só perdeu o acento feiura, porque está em posição de paroxítona. Se estiver na posição final, continua com acento, tá? Como é que nós pronunciamos essa palavra aqui? Como? E como é que nós separamos essa palavra? Tu, tui ou tu, iu, ius. Então é assim, tu, iu, ius. Tu, iu, ius. Tá, então eu vou pronunciar. Tu, ius. Tu, iu, ius. É assim? Faz aí com a mão, por favor. Não, tô falando sério. Faz com a mão direito. Vai, Átila. Iu, ius. Tui, ui, ó, repare. Tu, peraí. Tui, ius, uis. Ele tá sozinho. É. Tui. É porque essa palavra tem muita vogal. Mas é tui, ui, uis. Ok? Bom,
Se vocês reconhecem esse acento, a separação não pode ser assim. Ok? Porque se fosse assim, eu poderia acentuar? Não. Não poderia acentuar. A pronúncia é tu, iu, ius. Não é tui. Eu nem sei pronunciar da outra forma, por isso que eu tenho que escrever aqui a separação. Essa não pode ser a separação. Essa aqui, tui, ui, us. Essa aqui é a separação, tá? Tenta pronunciar isso aqui, gente. Tu, iu, ius. Tu, iu, ius. Essa seria a pronúncia. Tenta pronunciar aqui. Tui, iu, us. Essa é a pronúncia. Ok? Para separar. Mas quando a gente pronuncia, quando a gente para pronunciar como é isso aqui e como é isso aqui, a gente consegue fazer essa diferenciação. O que acontece? Por que tu e us tem acento? É uma oxítona? Se fosse oxítona, eu teria acento? Não. É um hiato? Entre o U e o I, qual é mais prolongado? É? O U. Então, vogal e semivogal. E essa aqui é o quê? Vogal. Isso aqui eu tenho um hiato? Não. Isso aqui, gente, segue a mesma regra de Piauí. É um U tônico após um ditongo. É o que ele indicou aqui, ó. É o U tônico após ditongo. Não vai ter acento na posição de paroxítona, mas vai ter acento na posição final. Como acontece com Piauí e com Tuiuius. Feiura não tem acento de fato. Juízes tem acento porque é um hiato. Assembleia não tem acento por se tratar de uma paroxítona terminada em regra de oxítona, mas o foco aqui é no ditongo. Herói continua com o ditongo acentuado, porque está na posição de oxítona. E coronéis continua com o ditongo acentuado, porque está na posição de oxítona. Então, acertou igual a girassóis. Acertou quem fez como gabarito, quem anotou no gabarito, letra C. Vai pagar, não? Sem saber separar tu e o ius, mas acertou. Girassóis está aqui embaixo, eu não tinha visto girassóis, não. Reúnem-se, tem acento? Então, separa reúnem-se aí. Reúnem-se. Porque aqui a gente pronuncia até aqui para saber a sílaba tônica, né? Porque isso aqui não é parte da palavra. Aí é um pronome. Então, aqui você tem reúnem. Isso aqui é o que, gente? Um hiato tônico que está sozinho. Trairás ou traíras? O quê? Tem acento. Por se tratar de um hiato sozinho, tônico. Aqui, sabe o que tem escrito aqui? Trairas. Tem escrito trairas. Não tem nem escrito trairás, porque se estiver escrito trairás, eu tenho uma oxítona terminada em A. E nem está escrito traíras, porque eu teria no traíras o acento. Aqui tem escrito trairas. Como eu só posso ter traíras e trairás, essa palavra não está adequadamente acentuada. Heróico, paroxítona terminada com O. Anzóis, oxítona terminada com ditongo, aberto e decrescente, assim como papéis. Suínos é uma palavra hiato,
classificada como hiato. Tem acento. Tá com acento aí? Tá? Eu pensei que era só um pontinho. Fluido ou fluido? Aqui tem fluido. Mas eu poderia ter a palavra fluido. Fluido é a substância e fluido é a ação. No particípio. Plateia. Plateia, ele colocou com ou sem? Sem. Plateia sem realmente por quê? Porque é uma paroxítona terminada em regra de oxítona. Ou seja, esta palavra é a palavra que está identificando equívoco. As outras estão ok. Tem quantas mais? Quantas questões mais? Só essa? Que horas são? 10 para as 12. O quê? Herói é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Por isso tem acento. As sequências abaixo contêm paroxítonas que, segundo determinada regra do acordo ortográfico, não são acentuadas. Deduza qual é essa regra e assinale a alternativa a que ela não se aplica. Marcaram qual? Gente, essa questão é uma outra questão de enunciado. Que não é a teoria, é o enunciado. O que ele está dizendo? Que existe uma regra que está aqui reconhecida. Todas as palavras são paroxítonas e todas as palavras estão submetidas a uma determinada regra da paroxítona. Esta determinada regra não é aplicada em uma das alternativas. Qual é a alternativa? Porque todas elas têm um ditongo, né? A letra A. Por quê? Porque aldeia nunca teve acento. É ditongo fechado. Baleia, também não. Lampreia, também não. Sereia, também não. Então, essas palavras nunca tiveram acento e elas, portanto, não estão sendo acentuadas, mas não por se enquadrar numa regra do novo acordo. É porque nunca tiveram. As demais são todas elas ditongos abertos e decrescente em posição de paroxítona terminada em regra de oxítona. Então, a letra A é o nosso gabarito. Eu juro que pensei que hoje iríamos falar dos porquês. Mas gostei muito da gravação deste momento de exercício. Vou libertar vocês por hoje, mas garanto que haverá mais, muito mais.